Bom dia, aqui quem vos fala é o evangelista Gerson Santos. Eu queria nessa manhã de 5 de abril compartilhar uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, que se conta no livro de Jonas, no seu capítulo 1. Nós iremos ler do verso 6 ao verso 13, que nos diz assim: O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Verso 10. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: O que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: Pegue-me e me lance no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vós. Verso 13. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Espírito Santo da verdade, Deus de amor, Jesus, eu te peço nessa manhã que essa palavra fale aos nossos corações. Ó Deus, independente do horário que essa pessoa há de assistir esse vídeo, Senhor, eu te peço, ainda que uma pessoa, Senhor, que pare o seu tempo para assistir esse vídeo. Espírito Santo, que seja o Senhor a ministrar da forma que lhe apraz ao coração dessa pessoa. Que essa palavra traga cura, que essa palavra traga renovo, que essa palavra traga fortalecimento e que no final de tudo o nome do Senhor continue sendo glorificado e exaltado na vida dessa pessoa. Me dá sabedoria e intrepidez da tua palavra para o louvor do teu nome. Uma palavra conhecida, mas que se renova a cada manhã. E não é diferente no dia de hoje, que eu creio. Não o evangelista Gerson, mas o Espírito Santo. Ele há de ministrar no teu coração aquilo que ele quer ministrar. Queridos, no texto que nós lemos, eu orando ao Senhor acerca dessa palavra, a meditá-la e meditá-la novamente inúmeras vezes. E quando nós lemos a palavra do Senhor e nós oramos
e ficamos focados e atentos às Escrituras, o Espírito Santo, ele brada, ele fala, ele ministra aos nossos corações. E mais importante do que meditar, orar, a palavra de Deus é obedecê-la. Porque se eu medito e eu não coloco em prática, eu estou perdendo tempo na presença de Deus e é em vão a minha caminhada. Porque o Evangelho só vai transformar a minha vida se eu colocar essa palavra em prática. Louvado seja Deus. É fácil, evangelista? Não, não é fácil. A Bíblia diz que nós devemos orar pelo que nos persegue. É fácil orar pelas pessoas que têm nos perseguido? Não, não é fácil. É fácil oferecer a outra face para quem nos fere? Não, não é fácil. É fácil pedir perdão quando quem foi ofendido fomos nós? Não, não é fácil. Mas se eu e você obedecer a essa palavra, nós teremos êxito na nossa caminhada. E a maior de todas as bênçãos, adentraremos na presença de Deus e estaremos com Ele na eternidade. Mas voltando aqui para o texto, conhecemos a história de Jonas. Jonas recebe de Deus uma missão. Jonas recebe de Deus o intimato. Jonas recebe de Deus orientações do que ele devia fazer. Havia um chamado de Deus para a vida de Jonas. Havia diretrizes de Deus para a vida de Jonas. Deus havia traçado uma rota para Jonas. Mas o que é que Jonas faz? Jonas foge ou tenta fugir. Só que Jonas se esquece que Jonas não está fugindo de uma denominação. Jonas não está fugindo de um homem. Jonas está fugindo do Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Jonas está tentando fugir do onisciente, do onipotente. Aleluia! Eu não sei do que é que você está fugindo, mas de uma coisa eu tenho certeza. Se você está fugindo ou tentando fugir do onisciente, do onipotente e do onipresente, eu vos digo nesse dia, ele vai te achar, ele vai te encontrar. Independente do cenário que você esteja, independente da situação que você se encontra, Jesus de Nazaré, ele vai te achar. Jonas, ele investe para tentar fugir da chamada de Deus. Jonas compra a sua passagem. Jonas gasta dinheiro. Jonas investe dinheiro naquilo que Deus não está. E eu quero vos dizer nesse dia, o que você investe, se Deus não estiver de acordo, ou se esse investimento ou esse dinheiro está sendo gasto em algo, ou em prol de algo, que vai de encontro à vontade de Deus, é perca de tempo.
é dinheiro perdido, porque o Senhor, Ele vai te achar. E a Bíblia diz que a rota de Jonas é para Nínive, mas Jonas investe para ir para Tarsis. De sorte que na embarcação que Jonas se encontra, há várias pessoas. E quando Jonas está onde não é para ele estar, até pessoas que não têm nada a ver começam a padecer, começam a sofrer por conta de Jonas. Porque aonde ele está indo não é do agrado do Senhor. Não foi para onde Deus o direcionou. O ambiente que Jonas está, para a direção que eles pretendem ir, não é do agrado do Senhor. E Deus vai criar situações para Jonas entender que ele não tem querer. Aleluia. Cabababaiaçubi calabá. A quem Deus escolhe, a quem Deus separa. E quando Deus separa e dá missões, e quando Deus dá direcionamentos, quem é a criatura para contender com o Criador? Quem é a criatura? Jesus, o Filho de Deus, em momento de grande angústia, ele disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não prevaleça a minha vontade, mas a tua. Jesus, que é Deus, respeitou a decisão do Pai. E quantos de nós queremos contender com o que o Senhor determinou para nossas vidas? E eu quero vos dizer, se nossas decisões, se o que temos investido, se o que temos gastado dinheiro não está alinhado com a direção que Deus nos deu, quem estiver ao nosso redor vai sofrer consequências por nossa causa. A Bíblia diz que aquela tempestade que sobreveio aquele mar começa a afetar pessoas que não tinha nada a ver com a decisão errônea de Jonas. Grande foi aquela tempestade que os marinheiros se obrigaram a jogar no alto mar as suas dispensas. Quem sabe aquilo que elas investiram, trabalharam, batalharam para conquistar e para ter. Mas por conta de uma decisão errônea de Jonas, eles estão padecendo. Ei, eu não sei para qual direção você está caminhando, mas eu quero vos dizer nesse dia de hoje, se essa direção não está alinhado com a rota do Senhor, tudo que você fizer,
tudo que você investir e quem estiver ao seu redor pode sofrer consequências por decisão sua e minha. Pessoas que nós amamos, pessoas que nós conhecemos e pessoas até que nós não conhecemos podem estar sofrendo ou colhendo situações desagradáveis por decisões que eu e você tomou, por direções que eu e você traçou, e eu e você sabe que não está do agrado do Senhor. A Bíblia diz que Jonas, ao ver aquela tempestade, Jonas desce para o porão e vai dormir. Agora me diga, a frieza de Jonas, a falta de compaixão de Jonas, sabendo que o que está acontecendo é por sua causa. E eu quero te confrontar com essa palavra. Será que você não está percebendo? Você está percebendo. Será que você não se comove? Que por conta de uma decisão sua, que está indo de encontro à vontade do Senhor, pessoas ao seu redor estão tendo prejuízo. Pessoas ao seu redor estão angustiadas e sofrendo por decisões que você tomou e que você sabe que não é do agrado do Senhor. E muitas das vezes não entendemos ou achamos que podemos decidir o nosso destino, mas haverá consequências. Iremos colher coisas desagradáveis. E se tem uma coisa que Deus é justo. Aí a Bíblia diz que quando Jonas está dormindo, quem está sofrendo por decisões de Jonas se incomoda com o sono de Jonas, com a atitude de Jonas, de conseguir deitar e dormir perante aquela tempestade. E o marinheiro vai de encontro a ele no texto que nós lemos e pergunta o que está acontecendo com Jonas. E no texto que nós lemos, Jonas revela que ele é hebreu e o que está acontecendo com ele é decorrente à sua desobediência. E Jonas aqui reconhece e aqui se compadece daquela tripulação. Jonas diz: me joguem ao mar. E o mar vai se acalmar. Essa atitude de Jonas é louvável. Essa atitude de Jonas é louvável. Jonas reconhece que para onde ele está indo e o ambiente que ele está não é onde Deus determinou que ele estivesse. E Jonas orienta que aqueles homens o lancem ao mar. Vamos acompanhar? Verso 9 diz: Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque eles lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: pegue-me e me lance no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei
que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Observe que a tentativa daqueles homens de lançarem as suas dispensas e demais coisas ao mar, para que o barco ficasse mais leve e a possibilidade de o barco ir a pique diminuísse. Mas o texto que nós lemos diz que a tempestade ela ia aumentando cada vez mais. Ou seja, ou Jonas toma uma posição de reconhecer que ele está no lugar errado e indo para a direção errada. E quem está sofrendo estranha a atitude de Jonas de dormir. Ei, você pode achar que não, mas há pessoas te observando e se perguntando, mediante o cenário que está adverso, por que você está sonolenta? Por que você está sonolento? Por que você não interage mediante um cenário contrário? E aquelas pessoas confrontam Jonas. Só que Jonas reconhece que a culpa é dele, que é por causa dele. E quantos de nós, irmãos, ouvintes, não reconhecemos ou não aceitamos ser confrontados que atitudes nossas têm prejudicado pessoas, que decisões nossas têm levado pessoas a sofrerem, não por conta delas, nem por suas atitudes, mas por nossa causa. Jonas reconhece. Jonas diz que é por causa dele. E aqueles homens perguntam o que eles devem fazer, em outras palavras, para que a tempestade se acalme. Porque eles sabem que que Jonas está fugindo da chamada de Deus. Jonas está fugindo do que Deus direcionou para ele. E o que me chama a atenção, e é sobre isso que eu quero ministrar nesse dia, com mais ênfase, é a atitude daqueles homens, após Jonas confessar e dizer que para que a tempestade se acalme, para que o cenário mude a favor deles, tem que lançar Jonas em alto mar. E após eles lançarem Jonas, o mar iria se acalmar. Agora vamos ler o verso 13. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Isso aqui é muito forte. Jonas deu para aqueles homens a solução para que a calmaria viesse, para que a tempestade cessasse. Mas o texto que nós lemos diz que, em vez disso, aqueles homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Ei! Aqueles homens estavam preocupados de Jonas morrer. Aqueles homens se preocuparam em ajudar Jonas. E mais, eles se esforçaram para remar com mais força, lutando contra a tempestade, para alcançar a terra, e pensando eles em poupar a vida de Jonas. Eu quero vos dizer, todo esforço, toda ajuda contra a vontade de Deus
não vai prevalecer. Há pessoas que eu e você está se esforçando para ajudar, mas ao invés disso, estamos indo de contra a vontade de Deus. E podemos sofrer grandes consequências por ajudar a quem Deus não mandou eu e você ajudar. É forte isso. O texto diz que os homens estão se esforçando. Só que quanto mais eles se esforçam, é o texto, é a Bíblia. A tempestade aumenta mais. Contra quem? Contra eles. É o texto. Essa tempestade que você está atravessando. Faça uma reflexão. A quem você está investindo? Ou ao que você está investindo? Esse teu esforço, seja para alguém, ou seja para alguma área da sua vida, ou para alguma situação, está sendo em vão. Se você sabe que não foi esse direcionamento que Deus deu, porque o direcionamento que Jonas deu era que ele estava fugindo da presença de Deus. Ele estava onde não era para ele estar. E a solução era que aqueles homens o lançassem ao mar. Ei, quem foi que Deus mandou você lançar ao mar? Quem sabe esse lançar Jonas ao mar, que na mente dos homens era lançar a morte, era deixar morrer, era deixar sofrer. Quem sabe há pessoas que você quer livrar ela da morte. Só que o que para eu e você é morte, para Deus é voltar para a rota. Para Deus é deixar nas mãos dele. Porque quando esses homens lançam Jonas ao mar, Deus já tinha ordenado a um grande peixe para engolir Jonas. E haver ali um tratado de Deus com Jonas, a qual Jonas ficou 3 dias e 3 noites, e se arrependeu da sua desobediência e clamou ao Senhor. E aquele peixe leva Jonas para onde ele deveria ter ido, que era para Nínive. Eu vou falar novamente. Essa pessoa que eu e você tenta ajudar, pensando em eu e você que está livrando ela da morte. Ou quem sabe preocupado em sofrer consequências. Ah, mas se eu não ajudar ela vai morrer. Ah, mas se eu não ajudar ela vai sofrer. Ei! Acima da minha e da sua preocupação, acima do meu e do seu amor, há um Deus dos céus e na terra, que ama essa pessoa mais do que eu e você, mais do que ela mesma. Há um Deus que deu o seu único filho para morrer por mim e por essa pessoa. E é Deus que sabe o melhor para mim e para você. Então preste atenção, que muita coisa pode mudar a partir de hoje, se você não somente ouvir essa palavra, mas colocar em prática. Não é deixar de mão essa pessoa, é fazer o que tem que fazer. Mas evangelista, e se for um filho meu, uma esposa, um esposo, uma pessoa que eu amo, mas se for alguém que eu estou vendo que está indo perecendo, eu vou voltar a dizer, este cenário que para eu e você aparenta ser morte, para Deus é deixar nas mãos dele, no controle dele. E ele sabe o que fazer. Vai doer? Vai. É difícil para nossa consciência, mas nada sai do controle de Deus. Olha o que esses homens fizeram.
após lançarem Jonas ao mar. Tudo volta para a rota de Deus. Verso 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida desse homem. E não faças cair sobre nós esse sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Verso 15. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Ou seja, aqueles homens, quem sabe, não tinham ainda experiências com o Senhor. Quem sabe conheciam o Senhor só de ouvir falar, como disse Jó. Mas através da obediência deles, quem sabe na mente deles Jonas morreu. Quem sabe na mente deles Jonas padeceu ou sofreu consequências gravíssimas. Mas não sabiam eles que obedecendo a Jonas, e quem obedece prospera, o texto diz que eles até clamaram a Deus. E outrora, quando a tempestade sobreveio sobre eles, eles clamaram ao seu Deus. Agora, por causa de Jonas, tudo está sendo alinhado. Eles não só clamam ao Senhor, eles oferecem sacrifícios, ou seja, ofertas a Deus, e fazem votos para com o Senhor. Aqueles homens foram abençoados, porque obedeceram. E eu quero vos dizer, para encerrar, obedeça ao Senhor. E até para ajudar pessoas, vamos ter que tomar decisões que aos olhos humanos é colocar pessoas em situações desagradáveis. É permitir aos olhos humanos que pessoas sofram e beirem a morte, mas não é. É deixar no controle de Deus. E quando nós formos fazer isso, a calmaria virá, a tempestade cessará e o cenário mudará ao nosso favor. Que venhamos impor esforços na direção e no agrado de Deus. Que todo esforço e investimento que foge da vontade de Deus venha a ser desfeito nesse dia, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que essa palavra me fortaleça e te fortaleça, em nome de Jesus.